Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo. Esse vídeo aqui vai ser uma aula ali mostrando como é que faz a simulação aí da dipolo, da antena dipolo, né? Vamos lá então, fazer aqui um novo template. A gente vai fazer uma antena aí para 30 MHz, vamos selecionar aqui RF, antenas e Next. A gente vai selecionar uma antena de fio, vamos para o próximo. Vamos fazer no domínio do tempo mesmo. Vamos utilizar aqui milímetros e megahertz. Vamos para Next. Opa. Vamos utilizar aqui a frequência de 25 MHz até 35 e colocar aqui os monitores de campo elétrico, magnético e far field. A gente vai deixar esses definidos nesses pontos mesmo. Vamos em Next. Vamos colocar agora aqui só um nome para ela. Vamos colocar aula dipolo. Vamos lá. Finish. Vamos criar então. Essa videoaula não vai ter nada tão diferente das outras aulas. A diferença é que a gente vai montar de fato aí de dipolo e a gente vai inserir as portas, além de, óbvio, analisar os resultados também. Mas as ferramentas utilizadas a gente já viu aí nas aulas anteriores. Então, aqui no meu tá entrando, vamos lá então. Primeira coisa, então vamos colocar aqui os nossos parâmetros. O primeiro parâmetro nosso aqui vai ser o comprimento. Vamos colocar aqui comp. Nosso comprimento vai ser de 4.530 milímetros. Ele vai ser aqui o nosso comprimento. A gente tem também o raio desse dipolo. Ele vai ter o raio de 80 milímetros. Vamos colocar aqui raio. E a gente tem também o nosso gap. Nosso gap vai ser de 100 milímetros. Vamos colocar aqui gap. Pronto, já temos aí todos os nossos parâmetros. Vamos então começar a construção. A gente vem aqui na nossa terceira aba, vamos selecionar o nosso cilindro, clicar em ESC. E aqui na nossa janelinha de cilindro, vamos colocar o nome aqui de dipolo. Nosso raio externo vai ser R, a gente não tem raio interno porque ele não é oco. Nosso Z mínimo vai ser menos comp sobre 2 e o Z máximo é comp sobre 2. Nosso material vai ser condutor perfeito, PEC. Vamos dar um preview aqui. Ele está orientado aqui em Z, né? Ou seja, a base dele, a normal da base está em Z. Vou dar uma olhadinha aqui, é isso mesmo, só dar um OK. Pronto, tá aí o nosso cilindro. Agora a gente tem que fazer o nosso gap, né? A gente tem que tirar a parte central aqui do nosso cilindro. Então, para isso, a gente vai fazer outro cilindro em cima dele. A gente vai chamar ele de gap. A orientação tem que ser a mesma, o raio também tem que ser o mesmo, porém o Z mínimo ele tem que ser menos G sobre 2 e G sobre 2. E o material pode deixar PEC mesmo. Vamos dar aqui um preview. Percebam que ele está aqui centralizado, bonitinho. Agora, opa, peraí que eu coloquei errado aqui. Tá, enfim, para deixar assim mesmo. Pronto. Então aqui a gente vai dar um OK já de uma vez. Aqui ele já mostrou a limitação do nosso gap. Vamos abrir aqui os componentes. A gente pode ver que a gente tem o dipolo e a gente tem um gap junto dele ali. Então a gente quer dentro do dipolo tirar o gap, né? Então a gente vai usar o boolean. Vamos abrir aqui as opções. Vamos então subtrair o gap do dipolo. Só dar um enter. Pronto, tá aí. Então aí a nossa antena já está praticamente pronta. O que a gente tem que fazer agora é colocar as nossas portas. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que selecionar aqui as nossas bordas. Então a gente vem em Pix, Pick Edge, ou a gente pode clicar com a tecla de atalho E. A gente consegue agora selecionar aqui, tem que dar um duplo clique. Duplo clique. Tem que fazer a mesma coisa para outra borda. Do lado de cá, dá um duplo clique novamente. Então estão as duas aí selecionadas. É 1 e é 2. Vamos agora colocar a porta. A gente tem que vir na aba Simulation. Dentro da aba Simulation, a gente tem que colocar uma porta discreta. Vai abrir aqui uma janela para gente. Aqui a gente vai ter que mudar algumas configurações, por exemplo, a de impedância. Essa impedância da fonte, a gente sabe que a nossa dipolo ela tem aproximadamente 73 ohms. Então a gente pode colocar aqui 73. Isso para ficar casado aí com a antena, né?
E só isso mesmo aqui. Isso aqui vai ser basicamente vai ser uma fonte de corrente com uma impedância em paralelo. Vamos colocar aqui em OK mesmo. Tá aí a nossa porta. Percebam aqui, ele criou uma porta aqui, port 1. Tá ela aí. Então vamos voltar aqui. O que a gente tem que fazer agora é rodar a simulação. Porém, quando a gente for rodar essa simulação, vai dar um erro. Quer dizer, pode dar um erro, né? Dependendo da quantidade de meshes que tiver. Vamos olhar então essa quantidade de meshes em Mesh View. Percebemos aqui 44.688. Isso é acima de 30.000, que é o máximo permitido aí na versão estudante. Ou seja, daria erro mesmo. Então a gente tem que mexer nesse valor aqui. Para isso a gente vem em propriedades globais. A gente vai vir aqui e a gente vai ter que diminuir alguns valores desse aqui, né? De células por comprimento de onda e o de baixo também. Vamos colocar aqui 12 e 17. Vamos dar uma olhada, ele foi para 28.800, está abaixo de 30.000, já é possível. Quando a gente modifica aqui esses valores, o que acontece é que a gente perde um pouco de precisão dos resultados. Mas aqui a gente não precisa de nada tão preciso, não vai alterar tanto os nossos resultados. Vamos dar aqui um OK. Vamos fechar aqui a visão do Mesh. Então tá pronto, o que a gente tem que fazer agora é simular. Então a gente vem em Setup Solver, dentro de Simulation mesmo, ou dentro de Home também aparece. E aqui a gente poderia normalizar a impedância com 73 ohms. Porém, isso não é necessário, porque quando a gente coloca a porta discreta, a gente já fala qual que é a impedância da fonte, e ele vai normalizar com essa impedância. Então não precisa normalizar ela aqui não. Isso só vai acontecer mais quando você utilizar a sua porta guia de onda aqui. Então é só dar um Start. Eu não vou dar o Start aqui não porque eu estou gravando e no meu demoraria um pouco mais. Mas eu já tenho aberto e vou mostrar os resultados ali. Mas é só dar um Start. Vou dar um Close e já vou aqui para os resultados, né? Essa aqui é a mesma antena, porém já simulada. Vamos lá então abrir os resultados dentro da nossa árvore de navegação. A gente vai ter aqui resultados em uma dimensão, 2 e 3 dimensões e Far Field. Vamos abrir então a primeira, The Results, e já vamos olhar qual que é a frequência de ressonância dela. Nosso S11. Nosso S1 está aqui em... Deixa eu vir aqui. Aqui criou uma nova aba nela, Dplot. A gente pode clicar nela, vem nas configurações. Aqui a gente pode ver... Vou tirar aqui esse marcador aqui, que eu tinha colocado antes. Ele pode estar tanto linear quanto em dB. A gente pode analisar também apenas a fase, quanto a parte real, quanto só a parte imaginária. Em geral, aqui a gente quer analisar ele em dB. Podemos também ver a carta de Smith tanto para impedância quanto para admitância, e ela em polar também. Vamos olhar aqui em dB. A gente já percebe que ela está em 30 MHz mesmo, a gente pode usar aqui um marcador, levar ele para o mínimo, e a gente vai ver aqui 29.97, aproximadamente aí 30 MHz, né? Outra coisa também interessante é usar as linhas de marcação, onde a gente consegue então definir aí a nossa largura de banda. Então aqui a gente leva ela para aproximadamente -10, que é o nosso limiar aí, e a gente percebe que dentro do nosso limiar, a gente tem 5.61 de largura de banda. A gente pode tirar também ele. Outro ponto também já é importante ver isso aqui de uma vez, que ela está em aproximadamente 29.97. Isso significa que, para esse comprimento, ela está ressoando aqui em praticamente 30 MHz. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui. Vamos vir em Home. Vamos vir na calculadora e vamos fazer essa conta. A dipola a gente sabe que é meio comprimento de onda, né? Quanto que é o comprimento de onda, então, para essa frequência? É 3 vezes 10 à oitava, dividido por 30 vezes 10 à sexta. Isso a gente vai ter o comprimento de onda inteiro. Então, a gente vai pegar esse cara e a gente vai dividir por 2. Que a gente vai ter aqui é aproximadamente 5 metros. Ou seja, com 5 metros a gente deveria alcançar aqui 30 MHz. Porém, a gente percebeu que a gente ficou aí com 4,53 metros.
Ou seja, sempre que você for projetar mesmo sua antena, você nunca vai ter exatamente meio comprimento de onda. Você vai ter que alterar aí. Isso porque esse é um caso ideal, né? Você tem que ter uma espessura muito pequena da sua antena para que ela fique ali aproximadamente no seu valor de ressonância. E a gente também tem efeito de fim da antena. A antena em alta frequência ela não se comporta apenas como uma resistência, ela também se comporta como indutor, ou seja, ele tem efeito indutivo. Então, no final, seu fio seria como se ele realmente fosse maior do que ele é. O comprimento dele efetivo é maior do que o real. Então, é esse detalhe que eu queria mostrar aqui para vocês. A gente também pode analisar o nosso VSWR. Ele também tem que estar no mesmo ponto, obviamente. Vamos analisar aqui o nosso Far Field. Deixa eu fechar um result aqui. Em Far Field, a gente pode selecionar ele para 30 MHz. A gente vai ver aqui, se é a primeira vez que você está mexendo, ele vai aparecer assim, provavelmente. Você vai ter que dar um Enter, um espaço, para ele ficar menorzinho. Aqui a gente já pode ver o formato de rosquinha, né, de dipolo. A gente pode mostrar a estrutura e deixar o Far Field transparente, ou seja, a gente consegue ver a estrutura dentro dele lá, isso pode facilitar um pouco a gente. Dentro dessa aba aqui, a gente percebe que a gente tem alguns tipos de plot também, em 3 dimensões, 2 dimensões, cartesiano ou polar. Polar que a gente também vê muito aí em datasheet, sempre que a gente estuda também, a gente vê esse tipo de plot. Então aqui a gente pode ver ele tanto para Φ, como aqui em Far Field Plot, quanto para Θ. Θ, obviamente, a gente vai ter aí ele completamente redondo, ele é omnidirecional, né? Então, tá carregando aqui no meu. O PC tá um pouquinho pesado, mas tá ela aí, 360 aí. Vamos voltar aqui para 3D. Esse pode ser, você pode, ao invés de ganho, pode ser diretividade, tanto faz, né? Ele só vai mudar aqui, tá 2.19, a dipolo é aproximadamente 2.15, né? Dipolo ideal, então tá aí mais ou menos do que deveria ser mesmo. E a gente tem também os nossos resultados 2D e 3D. Coloquei aqui o campo elétrico e o magnético, vamos olhar aqui o campo elétrico. O meu estava selecionado aqui, o seu vai aparecer dessa forma, só que sem esse cara aqui. O seu provavelmente vai aparecer assim, né? Quando você clicar. Primeira coisa, tem muito vetor aqui espalhado, né? O ideal que você faça é cortar o seu plano e analisar apenas o plano. Vamos colocar ele aqui em X. Pronto, tá aqui. Então, vamos selecionar essa visão aqui, né? O seu, você pode mexer no tamanho desses vetores vindo aqui em propriedades. Então, você consegue diminuir a densidade e aumentar o tamanho dele. Olha lá, percebam que ele aumenta o tamanho e ele diminui a densidade de vetores ou aumenta. Isso para ficar melhor aí a visão para vocês. A gente pode também colocar uma escala mais inteligente e animar a nossa figura aí. Outra coisa interessante de fazer aqui, ele pode estar em dB também, né? A gente pode também, ao invés de analisar setas, a gente pode colocar contorno. Isso também é bem interessante. Quando a gente analisa corrente de superfície, por exemplo, isso é muito utilizado. A gente pode também analisar o valor médio, RMS, real, máximo, fase e imaginário. Bem, mesma coisa vai acontecer para o nosso campo magnético. Vai estar aqui. Se a gente tirar esses... é interessante no campo magnético a gente colocar aqui em Z, né? Analisar ele aqui em Z. Opa, pera aí que ele voltou aqui para X. Ele aqui em Z. Tá ele aí. Deixa eu cortar aqui o plano também. E a gente pode, ao invés de contorno, colocar aqui as setinhas, que a gente vai ter um efeito já que a gente esperava, né? Que é o campo rotacional, né? Ele vai mudando de direção, obviamente, dependendo aí do sentido da corrente. E a gente também pode alterar aqui a posição desse plano, ele pode estar mais para frente, mais para perto da ponta da antena. Isso aqui vai alterando, obviamente, aí os seus vetores.
Basicamente era isso que eu queria mostrar nessa aula. A gente pode colocar aqui um Smart Scanner. E é isso aí. Pode dar uma treinada aí, ver os resultados por sua conta, treinar essas ferramentas e até a próxima videoaula.